pastorear é cuidar dos feridos enquanto você sangra. Antes eu orava assim: Deus, envia pessoas para essa casa. E hoje a minha oração é: Deus, só envia pessoas que eu seja capaz de cuidar. Tudo começou no outono de 2015. Eu estava em viagem missionária à Alemanha. Na verdade, foi a terceira viagem que eu estava fazendo na Europa para pegar a palavra de Deus. E aí Deus começou a me indicar algumas coisas através de algumas pessoas. Que eu teria que voltar para o Brasil, que eu teria que, enfim, iniciar uma obra aqui. Eu estava indo para o meu trabalho e passei por alguns membros que estavam desviados de um outro ministério. O pastor Mike estava em Munique e não tinha intenção de abrir igreja. Pessoas que procuravam: cadê o pastor Mike? Ele tem que voltar, a gente está sem igreja. E isso foi nascendo no coração de Deus, mas no meu não. Eu liguei para ele e falei: Maico, é tempo de você abrir uma igreja, porque as ovelhas estão se perdendo. E um dia eu estava saindo de uma cidade chamada Munique, e estava indo para Ingolstadt, e Deus começou a falar comigo sobre o que Ele queria de mim. E eu fiz essa pergunta: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que fazer? Eu estava sem saber o que fazer, né? E aí Deus falou para mim assim: eu quero de você que você viva no tempo de obediência e propósito. Naquela mesma noite eu tive um sonho em que nós íamos num lugar, eu, o pastor Mike e um grupo, íamos num lugar, num culto. E naquele culto, nós estávamos assim, totalmente um peixe fora d'água. Aí o pastor Mike falou assim: está na hora da gente ir. E nós entrávamos num lugar que estava ainda em construção. E ali Deus me fez entender que era hora da gente fazer um novo ministério. Eu lembro que aquela noite, eu peguei o papel, eu tenho mania de ficar assinando num papel, né? E eu peguei um papel e eu fiquei escrevendo tempo de obediência e propósito, até que eu escrevi tempo, obediência e propósito. E aí eu vi as iniciais, deu a palavra top. Deus já tinha falado com ele, porque quando Deus fala, ele confirma. Ele já tinha falado com ele que era tempo de abrir uma nova igreja. Inclusive, Deus já tinha dado o nome da igreja: Tempo de Obediência e Propósito. Top. sou oriundo da Assembleia de Deus, que é uma igreja extremamente tradicional, e eu falei, poxa, nome igreja top não tem como, não é nome de igreja, ninguém vai entrar na igreja assim. E aí Deus falou assim para mim, exatamente esse é o propósito, eu não quero que crentes de outras igrejas vão para sua igreja, você não está abrindo igreja para tirar crente da igreja de ninguém, você está abrindo uma igreja, eu estou te dando essa igreja para pessoas que têm até
barreiras, têm problemas com outras igrejas para que cheguem ali e sejam amados. E foi isso que aconteceu. Prontamente eu voltei para o Brasil e demos início na casa da missionária Vera. Essa igreja, na verdade, ela começou na minha casa. O primeiro GCA, por exemplo, foi lá em casa. Nós ficamos um pouco perdidos, porque o pastor estava viajando. E, enfim, começou ali os primeiros GCAs, nós nos reuníamos toda quarta-feira, uma vez por semana. E depois houve uma reunião na minha casa, onde nós éramos 12. E começamos um culto no salão de festas, que foi meu culto de aniversário. Tive o privilégio de ser um dos fundadores. Foi logo depois esse lance dele voltar da viagem, de Deus falar tudo para ele, ele me passou. Deus me deu um projeto, o projeto é esse. Deus falou comigo que você tem que estar nesse projeto. Eu fui quase que criado na igreja desde pequeno, mas assim, não tinha tanto envolvimento com tanta coisa em questão de ministério. Eu só tocava, né? Aquele molequinho que tocava na igreja e não tinha compromisso com nada. Na verdade, a Igreja Top para mim é como se fosse um filho, né? Que eu vi crescendo, nascendo, crescendo. E depois inauguramos a igreja no dia 7 de novembro de 2015, uma inauguração abençoadíssima. A igreja estava extremamente lotada. Com 3 meses, nós tivemos que mudar de lugar, porque o lugar já não comportava mais. E aí nós fomos para um outro lugar, que era o salão onde nós fizemos o primeiro culto. E ali com 1 ano também já não dava mais. E nós ficamos ali ainda por 2 anos, fazendo 2 cultos aos domingos e tal. Até que viemos para cá. No lugar que nós estamos hoje, era um lugar 4 vezes maior do que o lugar que nós estávamos, 6 vezes maior do que o primeiro lugar. As imagens dizem, né? A gente já não consegue mais comportar ao ponto de, aos domingos, nós termos que fazer 2 cultos e mesmo assim o segundo culto com lotação total, né? E agora a gente está pensando em fazer mais um culto no domingo à noite, tendo 3 cultos aos domingos. Deus tem feito coisas muito grandes, são 6 anos de conquistas, de lutas, de problemas, mas de bênçãos, de provisão, de milagres. O pastor estava passando na rua e o Cleiton vem desesperado, com o filho dele nos braços. O filho dele passou mal e já estava desfalecido, todo mole, sem sinais vitais. Ele chegou, o pastor falou: pastor, meu filho, aquele desespero de pai, né? Qualquer homem que faria o quê? Corre, bota no carro, vamos pro médico. O pastor pega o Mateus, levanta o Mateus pro céu e apresenta o Mateus para Deus. E fala assim: Mateus, eu profetizo vida. Cara, aí na mesma hora, o Mateus começou a se mexer, a respirar de novo, chorar. O Cleiton já sujo de sangue, e isso foi no meio da rua. Sirvo a Jesus desde os 4 anos de idade. Ganhei minha família toda para Jesus. Os meus pais eram do candomblé. E eu ia para a igreja sozinho, porque a igreja era do lado da minha casa. E hoje a minha mãe é pastora, meu pai é pastor. Meu cunhado, minha irmã, meus tios. Eu sou pastor deles todos, sou pastor da minha família. Para uma mãe, o filho ter crescido mais do que ela é motivo de grande alegria. Eu tenho muito orgulho. É uma igreja que preza o amor, é uma igreja que quer salvar almas, conquistar pessoas para o reino de Deus. Tem muita verdade aqui. E é isso. Minha perspectiva é essa, é amar as pessoas. Não está atrelada a números, está atrelada ao cuidado, ao favor em servir as pessoas.